irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos continuar aqui nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Hoje a lição é o ato de reconciliação do cristão. O texto básico ele é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos do versículo 21 até o versículo 26. E o texto, a gente vai ler ele todo porque não é tão grande, ele diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Racá, será réu de sinédrio. E qualquer que disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcere na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Esse é o texto que traz essa direção para a nossa vida, a questão da reconciliação. E o objetivo dessa lição é mostrar para nós o alcance que teve esse sexto mandamento na perspectiva agora de Jesus e não mais do Antigo Testamento. E os desafios que ele mostra para nós enquanto cristãos, que nós temos que ter na relação da nossa reconciliação com o nosso irmão. Na última parte do Evangelho de Mateus, nesse capítulo, Jesus ele apresenta alguns exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido os ensinos da lei dos profetas. Mais uma vez, os fariseus eles mudavam o sentido da lei, uma interpretação errada, muito superficial, mas Jesus vem para poder corrigir isso, E ele corrige toda essa artimanha, enquanto trazendo as evidências das próprias questões espirituais, mostrando para nós o nosso relacionamento com o irmão na perspectiva de Jesus, mas agora evidenciando mais as questões e os princípios da vida espiritual do cristão. E Jesus ele eleva essa conduta cristã a um ideal muito maior, que é acima da conduta do que pregava as sinagogas. A nova lei agora é mais pura, só que ela é mais exigente do que a antiga. Ela vai exigir muito mais de nós. Jesus tem uma outra forma de trazer esse texto para a nossa vida. No primeiro exemplo, os novos princípios do reino, Jesus demonstra a sua altíssima apreciação pela vida e pela reconciliação entre os irmãos, a preocupação dele de que as pessoas pudessem viver em harmonia, reconciliados uns com outros e não com briga. Então a gente vai ver como Jesus torna pequena a divisão entre o assassinato e a ira. O primeiro ponto dessa lição é o seguinte, o autocontrole deve vencer a ira proibida. Esse é o primeiro ponto. E a lei de Moisés proibia matar. Isso quer dizer a questão do cometer o homicídio, não matarás. Êxodo 20, versículo 13, e também Deuteronômio 5, no versículo 17. No entanto, ordenava a morte como uma forma de pena capital. E uma forma de exterminar. A ideia desse mandamento era para exterminar as tribos pagãs que estavam na terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Existiam lá tribos pagãs que
que não professavam a mesma fé. Então ele acabou se tornando um mandamento capital, ou seja, a morte de maneira a proteger e a fazer com que a promessa de Deus fosse realmente estabelecida na vida do povo de Israel. Era uma ordem circunscrita, ou seja, era limitada ao povo de Israel. Só que ela foi abolida pelo Evangelho, no Novo Testamento, a partir de Jesus, dessa forma com que era feita, né? Nós não podemos esquecer, no entanto, que Deus deu ao Estado, ou seja, hoje quem vai tomar as decisões a respeito dessa responsabilidade de punir os malfeitores, agora não mais é da igreja, e sim do Estado, ou seja, a lei, aquilo que é a organização pública da nossa vida. E lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas ou instituídas. Então, ou seja, existem autoridades hoje que vão definir aquilo que pode ser feito ou não, e as punições com relação a um desses mandamentos, que é a questão do homicídio. Os escribas e fariseus, eles achavam que não cometendo o homicídio, eles estavam cumprindo o sexto mandamento. Eles achavam assim, se eu não matar ninguém, eu já estou cumprindo o mandamento, eu não preciso de mais nada. Só que Jesus, ele discordou dessa situação. Porque para ele essa proibição incluía também a questão dos pensamentos, das palavras, a cólera, ou a ira, os insultos e também o próprio homicídio. Então não ficava limitado só a matar fisicamente alguém, mas tudo aquilo que me levava a lançar a minha ira sobre o meu irmão, sobre o meu próximo. E aí lá no versículo 22 tem lá: eu porém vos digo, ou seja, Jesus está dizendo, e ele mostra essa radicalização que Jesus fez desse mandamento. Os discípulos de Jesus não deveriam praticar homicídio de forma nenhuma, como nem mesmo devem dar lugar à cólera, por meio do qual poderiam destruir o seu irmão. A ira precede o homicídio e é destruidora das relações. É isso que Jesus está tentando trazer para nós. Nós não podemos nos irar contra o irmão, porque isso pode nos levar ao homicídio. John Stott tem um pensamento a respeito disso, e diz assim: nem toda ira é maligna, e até mesmo seres humanos pecadores podem às vezes sentir ira justa. Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Uma referência que ele está fazendo aqui a Efésios, o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 22 a 27. É isso que John Stott está deixando claro aqui para nós. Vamos ver aqui as consequências dessa ira que não é controlada, que é exposta aí no versículo 22. Primeiro, quem se ira contra o seu irmão é réu de juízo. A ira que pode induzir ao assassinato é uma ação tão criminosa quanto o próprio assassinato. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim para nós. Quem disser ao seu irmão tolo será réu do conselho do sinédrio. O termo aqui usado, que é o haká, ele tem um significado da língua grega que pode ser imbecil, louco, insensato. Na tradução, na linguagem de hoje, ele diz assim, você não vale nada. É a mesma coisa que está falando isso para alguém. Você não vale nada. E nós temos ouvido muito isso. Pessoas que dizem umas para as outras, essa pessoa não vale nada. Essa pessoa não tem valor nenhum. Não presta para nada. Isso é terrível. Está diminuindo a pessoa. Está matando a pessoa emocionalmente. E no nosso coração também. É o desprezo àqueles que Jesus chama de nosso irmão 2 vezes nesse versículo. 2 vezes Jesus trata o nosso próximo como irmãos em Cristo. E nós devemos cuidar e não chamá-los de tolo ou haká ou qualquer outro tipo de xingamento que possa trazer destruição para a vida dessa pessoa. Lá em João, na primeira carta
de João, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ó, como é perigoso isso. John Stott traz mais um pensamento a respeito dessa situação. Ele diz assim: os nossos pensamentos, olhares e palavras indicam que, como algumas vezes nos atrevemos a dizer, gostaríamos que morresse. Um desejo assim torna a pessoa culpada às mesmas penalidades às quais o homicídio se expõe, não em um tribunal humano, mas diante do tribunal de Deus. Isso é levar em consideração a questão espiritual. Nós não podemos viver só levando em consideração as questões físicas aqui desse mundo. Temos que olhar e pensar, né? O que Deus pensa a respeito disso? O que vai trazer para a minha vida eu ter um ato de desprezo, ou de cólera, de ira, ou desprezar o meu irmão, ou xingar o meu irmão ao ponto de eu querer destruir esse meu irmão, que é o mesmo que um assassinato. Isso em 1 João a gente pode ver. Outra coisa, quem disser ao seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. A palavra louco aqui tem um sentido de renegado ou condenado, ou quando nós queremos condenar alguém ao inferno. Que poder que nós temos a isso? A gente quer condenar ou mandar a pessoa, gostaria que aquela pessoa lá fosse para o quinto dos infernos, fosse para o inferno, e isso traz essa ira, essa cólera, essa palavra, né, louco, que a Bíblia está dizendo aqui, vai trazer ao homem a própria condenação. Né? O Tasker, ele diz assim: o homem que diz a seu irmão que este está condenado ao inferno, está ele mesmo em perigo de ir para o inferno. Olha como é perigoso isso. Como é que eu posso mandar alguém? Essa ira vai trazer condenação para mim e não para o meu irmão. E assim Jesus ele ampliou o sexto mandamento. Mostrou que a intenção que provoca o ato físico é passível da mesma condenação que o próprio ato de matar. Então Jesus ele amplia isso. A questão de matar não é só uma questão física, mas também uma questão espiritual, emocional, quando eu coloco a minha ira para destruir a vida de alguém. O segundo ponto dessa lição é: a reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. Aí ele vai de Mateus 5, do 23 até o 26. O oposto da ira e do homicídio é a reconciliação com o irmão. A restauração de relações sadias na família de Deus. O povo de Deus deve viver reconciliado, em harmonia. E para a gente poder prestar o verdadeiro culto a Deus, essa tarefa deve ser exercida. Nós temos que nos reconciliar. Não tem como prestar culto a Deus, sendo que eu estou com problema com alguns dos meus irmãos. Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, ele diz o seguinte: quem com o coração não reconciliado vem ouvir a palavra de Deus e receber sacramento, recebe-o para juízo. Perante Deus, tal é homicida. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse é o pensamento cristão. Essa é a verdadeira atitude cristã, para que eu possa prestar o meu verdadeiro culto, a minha verdadeira adoração a Deus. Eu preciso me reconciliar. Não adianta eu querer fazer do meu jeito. E a gente tem aqui 2 conselhos que são dados por John Driver a respeito disso. Então, logo um irmão se der conta de sua ofensa, que trata de reconciliar-se com o seu irmão, não importando que esteja no momento mais alto do culto, porque o culto autêntico somente é possível numa comunidade de irmãos reconciliados. Fazendo referência aí ao versículo 23 e 24. O texto, numa palavra um pouco mais popular, mais fácil de entender, é: se você estiver lá no meio do culto, prestando o seu culto a Deus, e você percebeu, ou Deus trouxe, através da presença do Espírito Santo, trouxe à tua mente que você acabou ofendendo alguém, que você acabou se irando contra alguém e desejando esse mal a essa pessoa, o texto diz assim: olha, levanta no meio do culto, não precisa nem esperar o culto terminar, levanta e vai lá, se reconcilia com o teu irmão, vai lá pedir perdão, vai restaurar esse relacionamento que você tem com ele. Aí depois disso sendo feito, aí você volta
para poder prestar o seu verdadeiro culto a Deus, né? Primeiro vá e depois venha. É isso que Deus está dizendo. Vá reconciliar-se com o seu irmão e depois venha oferecer o seu culto, a sua adoração a Deus. As ofensas devem ser esclarecidas, confessadas e perdoadas de modo concreto e sem demora. Tomar essa iniciativa de maneira rápida, de reconciliar-se com o seu irmão, pode evitar uma situação criada pela ofensa de acabar aumentando isso, ainda mais esse conflito, né? E tornando isso algo muito mais grave. E a colheita dessa situação será só de coisas ruins, como a gente pode ver em Efésios, no capítulo 4, versículo 26 a 27. É uma referência sobre isso. E lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 8, diz assim: o sacrifício dos perversos, né, é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Prestar o culto a Deus, em obediência a Deus, em reconciliação com o meu irmão, esse é o jeito correto de fazer. E isso deve ser feito de maneira rápida, né, para que evite a desgraça, evite coisas que podem se tornar muito piores. No caso contrário, nós vamos dar oportunidades, né, para que o pecado possa invadir a nossa vida, o diabo possa manipular a nossa vida, a nossa situação e transformar isso numa coisa muito pior. E ele é especialista em fazer isso, né? Se quisermos evitar homicídio perante Deus, devemos tomar todas as possíveis medidas, né, positivas para viver em paz e amor com os homens, né? No sentido mais avançado, maior, nós devemos também entrar em acordo com Deus. Ele é o juiz, Ele é o justificador, não nós. Porque quando nós nos reconciliamos em obediência, nós estamos também entrando em acordo com Deus. Ele quem impõe a nós as condições, e Ele dirige os tribunais, né, tanto dos céus como da terra. Esse é o nosso Deus. E essa reconciliação é também uma forma da gente poder viver em harmonia com o próprio Deus. Porque como é que eu vou prestar culto a Deus, sendo que eu não estou em conformidade com aquilo que é o padrão que Jesus nos colocou? Não é verdade? Para a gente poder concluir o nosso estudo, que foi breve, Jesus, ele não anulou o sexto mandamento. Não cometerás homicídio, ou não matarás. Muito pelo contrário, ele ampliou esse entendimento. Ele pega esse mandamento e traz para uma visão um pouco mais ampla do que seria esse homicídio na questão espiritual, na questão dos nossos sentimentos, das nossas raivas, cóleras, as maldições que nós lançamos sobre a vida das outras pessoas. Nós, enquanto crentes, nós temos esses recursos bíblicos. A Bíblia, o próprio Deus, traz para nós recursos espirituais para que a gente possa amar, abençoar, exortar, estimular em boas obras, consolar, perdoar e viver em paz com todos os homens, viver em paz uns com os outros. Romanos 12, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o caminho da autonegação, negar a mim mesmo. Esse é o caminho que nos leva à cruz de Cristo. Não é o caminho onde eu estou na frente. O meu ego deve ser tirado de lado. O egocentrismo deve ser colocado de lado. E a obediência deve tomar conta da minha vida. É negar a minha própria vida, para que Deus possa fazer a obra, né? E ter esses recursos, né, para matar, para maldizer, irar-se, mas abrir mão desses recursos, né, na hora de querer profetizar ou dizer alguma maldição sobre a vida de alguém ou condenar alguém ao inferno, a gente abre mão disso e em vez disso nós abençoamos em nome de Jesus. É isso que a gente tem que viver a favor de Cristo Jesus e não deixando com que a ira, a cólera, as razões, né, do nosso sentimento, das nossas emoções humanas tomem conta da nossa vida e fazem com que a gente venha cometer homicídio na questão dessa visão espiritual e também, lógico, na questão física. Então, que a gente possa aprender e viver e olhar para Jesus, né, como aquele que também nega a glória, abre mão da sua glória nos céus e vem habitar entre os homens e morre
se entrega na cruz para poder salvar as nossas vidas. Morreu por cada um de nós. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: que em vós habita o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus possa colocar no nosso coração, no meu coração, no seu coração, atitudes que não nos levem a cometer homicídio nem físico e nem espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa trazer fortalecimento em todo o tempo. Que esse ensinamento, assim como todos os outros que nós estamos acompanhando nos domingos, possam ser aplicados na nossa vida para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de terminar orando e abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. É isso que traz crescimento para a nossa vida espiritual. Conhecer de maneira ampla aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado, Pai. Eu peço a Tua bênção, Senhor Jesus, para todos aqueles que estão aqui assistindo essa aula, todos aqueles que vão assistir depois, que o Senhor possa derramar sobre cada um deles o Teu poder, a Tua graça, a Tua bênção. Fique conosco, Pai, nos dando a Tua orientação. Nos proteja e nos guarde. É o que pedimos aqui agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe em nome de Jesus.